Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, celebramos hoje o Dia do Senhor na ação de graças ao Pai pelo mistério de Cristo ressuscitado, que está vivo no meio de nós. Unidos à Igreja no Brasil, iniciamos o mês da Bíblia. Pelo estudo e pela meditação da Palavra de Deus, reafirmamos a nossa vocação de ser uma igreja casa da Palavra. Então, que nós possamos celebrar este dia com toda a fé. Então, a primeira leitura está em Jeremias capítulo 20, versículos 7 a 9. Jeremias capítulo 20, versículos 7 a 9. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer, e não posso. Então, essa primeira leitura preparando-nos para a meditação do Evangelho, contemplamos a quinta confissão de Jeremias. O Senhor o seduziu e ele respondeu sim à vocação. Deixei-me seduzir. No entanto, a vocação tornou-se motivo de sofrimento e zombaria. O profeta pensa e tenta desistir, mas não consegue. Sentiu a força ardente da palavra de Deus como que se entranhando em todo o seu ser. Então, que nós também possamos, nos deixar também assim, que a gente possa realmente levar a palavra de Deus a todos, que nós possamos também, fazer sempre a vontade de Deus na nossa vida, como fez Jeremias. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a segunda leitura fala sobre a consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Então, aqui São Paulo fala ao povo de Romanos, oferecei-vos em sacrifício vivo, que nós possamos fazer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que agrada, e que nós possamos sempre fazer a vontade dele e que possamos sempre nos oferecer a Deus, que a gente possa fazer a vontade dele e levar a palavra dele a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 27. Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dele. E sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que se dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, no Evangelho, o Senhor
Logo após Pedro professar a fé dizendo que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, o Senhor anuncia pela primeira vez sua paixão e morte. Jesus se alinha assim aos antigos profetas, como Jeremias, assumindo a vocação profética de Messias servo e pobre. Pedro, ouvindo isso, começa a rejeitar tal condição do mestre e põe-se a repreendê-lo. Pedro pensava como os homens e não como Deus. Esperava um Messias político-militar, como seus contemporâneos. Pedro era incapaz de admitir um Messias vocacionado à doação e à renúncia de si até a morte. Jesus, por sua vez, repreende Pedro e convida-lhe a comportar-se como discípulo, colocando-se atrás do mestre. O discípulo deve, como seu mestre, renunciar à sua vida neste mundo para salvá-la. Renunciar a si mesmo é a condição para seguir Jesus. É colocar-se no mesmo caminho do mestre, o caminho que leva à cruz. O discípulo não se comporta como um adversário da cruz, mas se oferece em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como a gente viu na segunda leitura. Então, o discípulo fiel não se conforma com o mundo, ao contrário, transforma-se, renovando sua maneira de pensar e de julgar, distinguindo o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.